Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Toninho Rondon e eu quero dizer que você é bem-vindo no nosso segundo módulo do curso Vivendo pela Graça. Bom, nós encerramos o módulo 1 falando sobre a bênção eterna de Deus para a vida do homem, que é a vida eterna. Mas esta vida eterna, ela permaneceria sobre a vida do homem caso ele cumprisse o propósito da aliança a qual Deus firmou com ele. Ok? É sobre isso que nós vamos falar durante todo esse módulo, sobre essa aliança adâmica, vamos falar sobre as outras alianças que surgiram na caminhada e encerrar com a aliança eterna, a qual Cristo Jesus trouxe para a nossa vida. Então, esse vai ser todo a base do nosso conteúdo aqui do nosso segundo módulo. Para que a gente possa entender um pouco sobre esse conceito e nos dar uma base para todo o estudo desse módulo, eu quero falar a respeito do conceito de colônia. Nós falamos que a Terra é uma colônia do reino dos céus. Quando Deus cria a Terra, é para que a Terra fosse uma colônia do reino dos céus, uma extensão, uma sucursal. Entendendo o conceito, vamos pegar a história do Brasil. Em 1500, Pedro Álvares Cabral vem, descobre o Brasil, encontra os índios, né? E aí Portugal pega agora esse novo território, essa nova terra e faz uma colônia de Portugal. O Brasil por muito tempo foi um país colonial, foi um território colonial, vamos dizer assim, de Portugal. E o que acontecia? Todas as leis de Portugal eram as leis do Brasil. Ok? Que o Brasil não tinha uma independência, ok? Então, Constituição, Código Civil, tudo vinha de Portugal para cá, até que o Brasil ganha a independência e se torna uma república federativa, né? A partir daí o Brasil tem as suas próprias leis, a partir daí o Brasil tem o seu Código Civil, tem o seu próprio governante, são seus cidadãos que elegem os seus governantes e passa a ser então um país independente. Mas durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, quem mandava no Brasil, quem governava o Brasil era Portugal, ok? Então é como se fosse um pedaço de Portugal fora de Portugal. Então é basicamente esse o conceito sobre o reino de Deus, a colônia de Deus com a terra. Deus, ele tem a morada eterna dele e nessa morada, junto a essa morada, ligado a essa morada eterna, nós temos aqui a terra. E existem leis que são espirituais, que são celestiais, vinda de Deus, que vão servir como lei para a terra, ok? Bom, então esse era o princípio estabelecido por Deus e a vontade dele, a qual a terra fosse governada. O homem recebe as leis do reino de Deus e deveria aplicá-las aqui também na terra, sendo a terra uma colônia do céu. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é o amor, a sua essência. E o amor, dentro do amor, nós temos paz, justiça e alegria. Esta é a vontade de Deus para todo ser vivente no universo. Que ele tenha paz, justiça e alegria, que são atributos da essência de Deus, o amor. Ok? Bom, e a aliança feita com Adão, a aliança adâmica, partiu deste princípio. Ok? Como eu disse no módulo passado, o homem foi criado por Deus para ser um instrumento, uma prova da sua justiça, desse atributo maravilhoso que é o amor. Então, por isso que nós vamos falar sobre a aliança de agora até o final deste módulo 2. E a primeira aliança, né, do universo foi a aliança feita com Eliel Ben Shahar, ele quebrou esta aliança. A segunda aliança do universo agora é a aliança adâmica, e nós vamos falar a partir daqui, que nós somos seres humanos, vamos falar dessa primeira aliança a partir da gente. No hebraico, a aliança é Berit. Existem pessoas que escrevem Brit, né? Mas o B é mudo, então fica Berit, no fim não lê como o brasileiro Brit, lê Berit, ok? Por isso eu coloquei aqui no slide Brit e Berit, para quando você ler você entender que esse B é mudo, então é Berit, ok? Bom, o cumprimento da aliança é quando Deus cria o homem, ele estabelece a aliança, e dentro dessa aliança o homem primeiro tem a bondade de Deus. Toda aliança estabelecida por Deus, a primeira coisa que surge é a bondade dele. E a bondade dele é eterna, ok? A bondade de Deus, ela é eterna. Então Deus abençoa o homem
fala para o homem ser fértil, fala para ele se multiplicar, para encher, governar e dominar a terra. Gênesis 1, 28. Então, ou seja, a parte da aliança vindo de Deus é que a bênção, a eternidade, estava estabelecida sobre os seres humanos. Porém, vamos para condicional agora. Bom, Eliel Ben Shahar diz, tenho certeza que o homem vai ficar o tempo todo te adorando, tenho certeza que o homem vai te amar, você dá tudo de bom para ele. Aí Deus, dentro do seu plano eterno, diz, não criei o homem como fantoche, eu dei ele o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então eu vou colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele possa decidir o que ele pode viver. Então entenda que quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem já era conhecedor do bem, conhecedor da bondade de Deus, ele só não conhecia o mal. O conhecer o mal partiu de uma decisão do homem. O conhecer o bem é parte do plano de Deus e o homem já vivia isso. O homem já tomou isso desde o início da sua vida, desde o início da sua existência. Então compreenda isso. Toda a bondade vem da parte de Deus, ok? Todo o mal vem a partir da decisão, do livre-arbítrio do homem, que às vezes pende, né? Coloca ali toda a sua intenção para viver o mal. E, bom, para que o homem pudesse tomar a decisão e servir de livre e espontânea vontade a Deus, em amor, em adoração, Deus coloca então a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. Gênesis 2, 16 e 17 diz, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, ou seja, de toda a bondade, de tudo que é bom do jardim você vai comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá, ok? Então Deus não proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A mesma forma, quando você vê Jesus Cristo trazendo as boas novas, o Evangelho, em momento nenhum ele impõe alguma coisa para os seres humanos. Em momento nenhum ele impõe alguma coisa para os discípulos. Ele traz a exposição. Não é imposição, é exposição. E o homem toma a decisão de seguir ou não a verdade estabelecida por ele. E Deus coloca exatamente este mesmo princípio aqui. Não vou interferir no seu livre-arbítrio. O poder de decisão agora é seu. Agora, compreenda que se você tomar a decisão errada e querer conhecer o mal, porque o bem o homem já conhecia, né? O negócio é que ele diferenciaria agora o bem e o mal. E eu tenho certeza, se eu perguntar para você agora se você quer o mal, você vai dizer, não, não quero o mal. Só que às vezes nós tomamos atitudes que nos levam ao mal, a receber o salário desse mal. Isso, nós somos seres humanos. Infelizmente, esta é uma verdade. Até que nós conseguimos atingir aí a total metanoia, a metamorfose, né, estabelecida pela revelação do Evangelho, para que a gente possa tomar as melhores decisões da nossa vida. Porém, ou seja, é um decreto. Se você comer deste fruto, com certeza a morte vai chegar para você. Havia um fundamento, na realidade, um fundamento para toda aliança feita com Deus. Esse fundamento é chamado de fidelidade. A fidelidade de Deus, ela dura para todo sempre. Deus, ele nunca vai falhar com você. Deus nunca vai falhar com o ser humano. Não, não vai falhar. Na realidade, o homem que falha dentro do plano de Deus, como nós falamos aqui, por causa do livre-arbítrio. E existe esse fundamento chamado fidelidade. E qual é a base da nossa fidelidade? Ok? Com Deus, é a nossa fé. E como que a fé se manifesta? Romanos 10, 17, na versão João Ferreira de Almeida, né? Na versão King James, na versão nova, versão transformadora, vai sempre pender você para um tipo de pensamento, né? A tradução feita por eles, que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, eu fui buscar a raiz de cada palavra, porque esse para mim é um dos versículos mais importantes para a nossa caminhada com Cristo, né? Para o cristianismo, vamos dizer assim,
se é que eu posso usar essa palavra, para aqueles seguidores do caminho, né, que é Jesus Cristo. Eu acho importante por quê? Porque a nossa base de aliança, a nossa base de fidelidade em aliança com Deus é a nossa fé. E se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente precisa definir muito bem isso. Eu tenho certeza que você quer manter a sua fidelidade com Deus. Muita gente toma o dízimo, oferta, como a minha fidelidade. Eu sou fiel a Deus no dízimo e na oferta. Não é esse tipo de fidelidade que eu estou dizendo, não. Ok? Não é esse tipo de fidelidade que eu estou querendo dizer para você. Eu estou falando fidelidade de alma, eu estou falando de fidelidade de espírito. Então o fundamento do relacionamento com Deus é a fidelidade e a nossa base da fidelidade é a nossa fé. O texto que nós lemos agora há pouco aqui em Romanos 10, 17, eu vou pegar a tradução correta, no sentido fundamental, na raiz da palavra no hebraico, para que a gente possa entender a profundidade da manifestação da fé. Eu sempre digo que o homem ele já nasce com fé. Tem gente que ora a Deus, diz: Senhor, me dá fé, Senhor, me dá mais fé. E aí o sistema religioso ensinou durante muito tempo, me ensinou para muitas pessoas, que todas as vezes que você pede fé para Deus, Ele vai te dar problema para que a sua fé possa ser acrescentada. Esquece isso, tá? Não é sobre isso que a gente vai falar, e não é essa a verdade que eu creio que Deus tem para as nossas vidas, ok? Então nós estamos falando no sentido de fé, de acreditar profundamente na sua bondade, ok? Quando Deus cria a terra e coloca o homem, você pode ver que tudo que ele cria, fala, viu Deus que era bom. A bondade dele estava presente na criação, estava presente em tudo, e a bondade dele está presente em tudo. Ok? Vamos então aqui para o nosso texto em hebraico e a interpretação diferente que ele nos dá neste conceito de fé. O texto diz o seguinte: assim sendo, a fé se manifesta. O homem já nasce com fé, então ela se manifesta, ok? Se manifesta como? Quando você se cala. Gente, esse é o sentido de todo o texto, tá? De Romanos que nós lemos aqui. Assim sendo, a fé se manifesta quando você se cala. Opa, calei. E Hashemuá no hebraico. O que é Hashemuá? Ouve com atenção, entende e obedece. Ouve com atenção, entende e obedece. Isso significa que você recebe, absorve, processa, ouve com atenção, recebe, entende, processa, ok? Essa informação que você está ouvindo quando você se cala para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, entende, processa e obedece, coloca em ação. E entenda que a palavra Hashemuá aqui, ela vem com sentido de verdade absoluta, que é imutável, ok? É decreto. Não tem quando Jesus diz na verdade, então isso é um decreto estabelecido. Então é nesse sentido, né? A fé se manifesta quando você se cala, ouve com atenção, entende, processa. Ó, existe um processo aqui, obedece. Né? Ouve com atenção, entende e obedece. Existe um processo aqui estabelecendo isso como uma verdade absoluta. A segunda palavrinha que vem depois é Verhashemuá. O que é Verhashemuá? É como uma boa notícia ao nosso favor. É quando você recebe algo que vai te favorecer muito. Ok? Então é o sentido do entendimento de obediência como verdade absoluta à graça de Deus. Depois nós temos uma outra palavra no hebraico que é iadei, que é confessar. Iadei é confessar. Então não é ouvir e ouvir, é ouvir com atenção, entender, obedecer no sentido de crer que é uma verdade, como uma boa notícia ao nosso favor, e confessar a palavra, o Messias. Então, na raiz do texto no hebraico, este é o entendimento que nós temos. Então, a gente amplia aqui a nossa visão e o nosso entendimento de como que a fé se manifesta. A fé, ela vem de dentro para fora. Então, isso é uma manifestação. Então, bora ver o texto completo aqui, para que a gente possa ter esse entendimento, para fazer com que a gente tenha o sentido correto de como manifestar a fé e obter o benefício daquilo que Deus estabeleceu para a gente aqui. Obter, na realidade, a nossa base de fidelidade da nossa aliança com Deus. Então, ficou assim o texto. Assim sendo, a fé se manifesta quando você se cala, ouve com atenção, entende, obedece,
como uma boa notícia ao seu favor e confessa a palavra, o Messias. Fantástico isso, né? Isso é muito, muito, muito legal. Quando eu estudei esse texto e entendi essa verdade, eu falei, opa, existe algo aqui que é poderoso para eu entender e obter os benefícios da minha aliança com Deus. E olha que nós estamos falando ainda da aliança adâmica, ok? Então, para que a gente possa entender o fundamento da fidelidade, da nossa fidelidade, porque Deus é fiel sempre, o homem que comete as suas infidelidades com Deus, para que nós possamos ser fiel, nós precisamos estar atentos à palavra, hoje o Messias, ok? E a palavra sempre foi o Messias, a palavra sempre foi Cristo. João 1, capítulo 1, fala a respeito disso. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito através dele, e ele se tornou carne e habitou entre nós. Cristo Jesus, ele é a palavra de Deus, ok? Ele é a palavra viva de Deus. Então, a partir daí, eu preciso estar atento às portas da minha alma. É onde eu ouço tudo, é onde eu recebo tudo, é onde eu vejo tudo, é onde eu confesso tudo, é onde eu sinto tudo. E para falar sobre portas da alma, nós precisamos falar do nosso sistema representacional. E o sistema representacional faz parte daquilo que nós chamamos hoje da engenharia social, a engenharia humana, né? Por exemplo, tem o coach, tem PNL, tem neurociência, né? Tem várias outras linhas de ciências aí que estuda o ser humano. Tem a física quântica, né? Agora é o seguinte, o sistema representacional ele está ligado diretamente à neurolinguística, ok? Lembra na escola você estudou sobre os 5 sentidos, né? Que é a visão, audição, tato, paladar e olfato, ok? Para você entender como funciona o sistema representacional, eu criei um teste e já tenho o resultado do teste da devolutiva e está aqui no módulo bônus do nosso curso Vivendo pela Graça. Se você ainda não fez o teste, eu quero que você faça para você descobrir o seu sistema representacional. Toda pessoa tem um sistema representacional e ela precisa ter um entendimento, porque a porta onde ela tem mais facilidade de receber as informações, processar e executar aquelas informações que ela recebeu. Então o sistema representacional, hoje ele é dividido em audição e visão e sinestesia, né? Vamos entender aqui. Auditivo, visual e sinestésico. Ué, Tony, mas não são 5 sentidos? É porque o sinestésico compõe 3 sentidos, que é olfato, paladar e tato. É aquela pessoa que sente. O visual é aquele que recebe a maioria das suas informações e processa ela de forma mais fácil através da visão. O auditivo é que ele ouve. Eu, por exemplo, sou completamente auditivo. E eu quero que você faça o teste. Eu trago uma explicação de forma mais clara, mais científica do sistema representacional e trago também uma reflexão dentro das escrituras aqui no vídeo que eu deixei, tanto o teste quanto o vídeo do teste e devolutiva do sistema representacional. Mas a informação que você precisa entender agora é que existem portas da alma, e as portas da alma é onde você recebe as informações que você vai processar, que vai junto aos seus valores, e através dos seus valores você toma a decisão. É a movimentação do seu livre-arbítrio. E a queda do ser humano partiu daí, né? Através da corrupção das portas da alma de Eva e em seguida de Adão. Gênesis capítulo 3, eu queria que você desse uma pausa aí agora no vídeo e lesse Gênesis capítulo 3 para você entender o que eu estou falando, ok? Dá pausa aí. Pois é, após a sua leitura, você deve ter percebido que a primeira coisa que a serpente fez, que Satanás fez, foi conversar com a mulher, ok? E para conversar com a mulher, ela precisou usar a porta da alma da mulher. A primeira foi a audição. Entenda que dentro do sistema representacional, eu creio, né, como o pecado ainda não estava sobre a vida do homem, eu creio que era tudo 100%. Audição, visão, sentimento, tudo. Então a primeira porta da alma que é corrompida em Eva é a sua audição, ok? A serpente fala com ela, né? Se você já leu aí o livro do Universo,
e entendeu a história de como a serpente chegou em Eva, né? Quando eu li o livro do Universo, quando chegou nessa parte, tirou muitas dúvidas, na realidade, que eu tinha. Se nenhum animal conversava, por que Eva deu ouvidos à serpente? Mas Satanás, ele é astuto e ele tinha um plano preparado para convencer Eva. E a forma dele convencer foi dizer que ele tinha comido do fruto, por isso que havia tanta sabedoria, por isso que ele falava e os outros animais não falavam. Ok? Então vamos lá. Ela dá ouvidos a Satanás. Satanás diz à mulher. Então o que acontece? Ela primeiro ouve, abre a janela da alma ouvindo, dando conversa e ouvidos ao diabo. Em seguida ela olha para a beleza da árvore. Opa, mais uma porta foi aberta, que é a visão. Depois ela deseja o fruto, desejo, sinestesia, sentir. Depois ela pega também o sinestésico. Depois ela come também o sinestésico. Então entenda que as 3 portas da alma de Eva foi aberta para que entrasse nela o mal. Ok? Então é o seguinte, se Eva poderia ter aberto a audição dela, a porta da alma de audição dela, poderia ter dito não, mas infelizmente ela acabou caindo, ok? Em seguida, Adão passa pelo mesmo processo, porém Adão amava muito Eva, ok? E quando ele viu na realidade que não tinha acontecido nada com Eva, mesmo triste e preocupado com tudo aquilo que estava dizendo, pô, Eva continua normal, então agora eu também vou comer do fruto. Agora entenda o seguinte, a aliança que Deus havia feito, né, sobre a autoridade estava sobre Adão, ok? Adão tinha autoridade sobre Eva. Eva estava debaixo da mesma missão, submissa a Adão. Essa submissão está segundo o mesmo propósito, né, que Adão mandava em Eva, não, mas Adão era responsável por Eva, era responsável por ser, na realidade, o orientador dela a respeito de todas essas questões relacionadas à aliança dele com Deus, ok? Ah, Toninho, você está sendo machista? Não, por favor, não sou machista, não é essa a minha intenção aqui ao falar a respeito disso. A minha intenção em colocar isso para você é entender o seguinte, que nada aconteceu no momento em que Eva comeu, só Adão que ficou triste, ok? Muito preocupado. Em seguida, quando Adão come, a história muda, ok? Os olhos dele são abertos, como diz as Escrituras, e aí a situação começa a ficar mais complicada, ok? E aí gera as consequências. Logo em seguida que Eva e Adão abrem as janelas da sua alma para ouvir Satanás, eles quebram a fidelidade. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a voz do Criador. Eles deixaram de ouvir o comando da bondade do Criador. Eles deixaram de ter fé. Exatamente isso. Eles deixaram de acreditar que a palavra de Deus era verdadeira para eles. Isto é falta de fé. Ok? E o que é a falta de fé? O que faz a pessoa deixar de viver na fé? É quando ela assume a idolatria para a vida dela. Antes do pecado veio a idolatria. Que isso? O que é idolatria? Idolatria é dar poder para alguém ou alguma coisa que não tem essa autoridade. No caso, a serpente, Satanás. Ou seja, deixar de crer na verdade de Deus como máxima na sua vida. Ok? Então foi exatamente isso que aconteceu com Adão, exatamente isso que aconteceu com Eva. Eles deixaram de acreditar na palavra do Criador. A serpente disse que é balela, que eu não vou morrer se eu comer do fruto. Então Deus está mentindo, ok? Só que na realidade quem está mentindo é a serpente. O pai da mentira agora vem com o seu mal e também afeta o homem. Já tinha afetado a terça parte dos anjos no céu e agora pega o instrumento de justiça de Deus e também corrompe ele com essa mesma mentira. Então, tem muita gente que fala a respeito de idolatria e coloca apenas em imagens. Olha, muito cuidado com idolatria, ok? A idolatria é o oposto da fé, ok? Se você idolatra qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus, né? Isso pode ser mulher, isso pode ser marido, isso pode ser filhos, isso pode ser carro, pode ser casa, isso pode ser o seu corpo, isso pode ser qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Isto é idolatria, ok? Isto é idolatria. Então muito cuidado com isso. Antes do pecado sempre vem a idolatria.
ok? Então a idolatria dá poder a alguém ou alguma coisa que não tem esta autoridade, ok? Então o pecado ele é um estado prisional da alma gerado pela idolatria, e foi exatamente o estado aonde o homem entrou, e com isso ele recebe as consequências deste erro, da idolatria, né? Ele recebe agora os malefícios do estado do pecado, dessa prisão, e as consequências são medo, vergonha, culpa, desculpa, dor, cansaço e morte. Vamos acompanhar aqui nas Escrituras? Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 13 diz o seguinte: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Quando isso aconteceu? Logo depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus o chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Ok? Medo e vergonha. As duas primeiras coisas que se manifestaram logo após o homem entrar no estado do pecado. Logo após ele assumir o posicionamento de idolatria na vida dele. Aí Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Ok? Que vergonha é essa que você está sentindo? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus sabia que ele tinha comido. E o homem respondeu: foi a mulher que me destes. Culpou Deus. Culpou Deus. Olha, se o senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria errado. Então a culpa é sua. A mulher que o senhor me deu, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Ok? Olha o que o estado do pecado faz. Olha o que o estado de idolatria faz com o homem, o posicionamento de idolatria. Vai sempre culpar alguém, ele nunca está errado, ok? Porque o ego fica, lá em cima, ok? Fica lá em cima o ego. Não, eu só errei porque o Senhor me deu essa mulher. Ou seja, ele está culpando alguém e criando uma desculpa. Ok? Agora vamos embora para Eva. O que Eva diz? Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Foi a serpente, Senhor. Foi a serpente que me enganou. Foi por isso que eu comi. Ou seja, botei culpa no diabo. Ah, a culpa é do diabo? Ah, sim, a culpa é do diabo. Mas ela conhecia a lei, vamos dizer assim, estabelecida por essa aliança. Por amor a vocês, eu quero que vocês vivam eternamente, que vocês sejam eternamente abençoados. E para isso acontecer, vocês não podem comer desse fruto. Vocês não podem tocar nem comer desse fruto. Porque no dia em que dela comer desse fruto, de você comer desse fruto, você vai morrer. Ok? Então entenda aqui que surgiram várias consequências e isso acabou, de certa forma, atrapalhando, né, a vida de todos os seres humanos. E essas consequências geraram mudanças. E toda mudança, a gente sabe que às vezes existem mudanças que é difícil a gente se adaptar, né? Quando eu cheguei no entendimento, fui chegando no entendimento da graça, por eu viver debaixo de um círculo religioso durante muitos anos da minha vida, eu tive muita dificuldade de entender algumas coisas, até mesmo para abrir o meu entendimento, para ler algumas coisas, para obter mais algumas escrituras, como escrituras sagradas, como eu uso hoje, né? Foi muito difícil para mim entender algumas coisas que eu fazia e dizer: poxa, mas isso é tudo errado. E o mais complicado é quando você tem que desfazer algumas coisas que você falou e ensinou, né? Graças a Deus, hoje eu não tenho nenhuma dificuldade a respeito disso, né? Principalmente falando de mudança aqui, a gente sabe que tudo muda de forma muito rápida e eu creio que ninguém sabe tudo, nem todo mundo sabe tudo, então por isso que a gente precisa estar aberto a sempre aprender coisas novas, né? E o Espírito Santo, se você não sabe para isso, o Espírito Santo também não vai agir. O Espírito Santo vem para nos ensinar essas coisas, ok? Heráclito, né, que é o filósofo grego, diz o seguinte, que nada é permanente, exceto a mudança, né? A mudança ela é constante, o tempo todo a gente vem mudando, mas só que a gente não gosta de mudança. Só que no caso de Adão e Eva, as mudanças não foram agradáveis, por causa das consequências que eles viriam a sofrer devido a esse mal que eles mesmos trouxeram para a vida deles, ao abrirem as portas da alma, quebrando a aliança firmada
com Deus, ouvindo a voz de Satanás. Bom, a primeira mudança é que a sincronia saiu do eixo da vontade do Pai. Ok? Lembra da sincronia da formação do ser humano, que nós falamos lá na tricotomia, que era corpo, espírito e alma? Mudou. Ok? Então agora passou a ser corpo, alma e espírito. Né? A vontade do homem acabou vindo antes do espírito. Então saiu da sincronia. Isso desajustou a sintonia com o propósito do Pai. Ok? E qual era o propósito do Pai? Fazer do homem um governante daqui, da sucursal, né? Da colônia do reino dos céus, que era a terra. E o pior de tudo isso para mim foi que abaixou o nível de frequência, a frequência perfeita da essência de Elohim, que é o amor. Né? Então, a partir desse momento, o homem se sentiu muito culpado de tudo que ele faz, de tudo que ele fez, né? E a maioria das vezes hoje a gente se sente culpado de todo o mal que a gente faz. A gente precisa mudar de uma vez por todas esse nosso entendimento. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós estamos vivendo agora de volta à lei do Espírito. E qual é a lei do Espírito? O fruto do Espírito é o amor de Deus. Então nós temos que trazer de volta isso para que a gente possa, de certa forma, manter de forma mais ajustada a sintonia com o propósito do Pai. Ok? Então, quando abaixou o nível da frequência, o homem passa a sofrer alguns males, né? E que ainda hoje atinge boa parte da humanidade. Eu creio que o grande boom desses males, vamos dizer assim, é a famosa depressão, né? Que tem afetado muita gente no mundo todo. Isso é frequência baixa, né? De que da essência do homem. A física quântica fala muito a respeito desse assunto, né? Então é o seguinte, o que acontece a partir daí? Deus diz o seguinte: eu preciso reorganizar o universo, né? E mais uma vez eu vou estabelecer os meus princípios baseados na minha lei do amor, né? Eu preciso trazer de volta para o homem a paz, a justiça e a alegria que o homem perdeu com a queda, com a chegada do pecado, com a quebra da aliança e com a queda dele. Então Deus aqui agora promete a restauração através de uma nova aliança. Gênesis 3,15 diz o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, Satanás, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isto é uma promessa, ok? Parece que está meio em forma de enigma aqui, mas eu vou ler um texto do capítulo 4 do livro do Universo, que você já tem aí com você, e você vai entender a profundidade desta aliança firmada com o homem, que vai ser firmada com o homem. Apenas é uma promessa que seria uma aliança que seria firmada com o homem para restauração do universo e principalmente para que o homem voltasse para a essência dele. Livro do Universo, capítulo 4, fala sobre a nova aliança de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais detalhada. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal vitória. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Adonai é Senhor no hebraico, né, revelou o plano da redenção dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto da sua rebelião, uma terrível morte, que é o salário do pecado é a morte, o fruto do pecado é a morte. Não posso, com o meu poder, mudar-lhe a sorte. Se agisse assim, seria injusto diante do meu decreto, mas farei cair toda a condenação sobre um substituto, ele falando de Cristo, da semente da mulher, que surgirá na descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Como representante da raça humana, enfrentará Satã e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humanidade é mais poderosa que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos vitoriosas não para saudar grande conquista, mas para se tomar das mãos da humanidade escravizadas a taça de sua condenação. Romanos 8:1, que eu falei agora há pouco. Solverá assim submisso o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem redimidos.
voltando aos braços do Criador, juntamente com o domínio perdido. O homem perdeu o domínio da terra, perdeu o controle da sua vida para o diabo, né? As hostes surpresas ante a revelação do Eterno indagaram a identidade desse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: eu serei esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano. Em sua humanidade, ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome será Yoshua, ou Yohushua, em aramaico, né? O nome hebraico é Yoshua, que é o mesmo que Jesus e que significa eterno salva. Assumindo a natureza humana, Adonai poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. As hostes da luz ficaram emudecidas ao conhecer o plano do Criador. O pensamento de ver-no submeter-se ao tão penoso sacrifício, a fim de redimir o domínio perdido, era demais para suportar. Não havia, contudo, outra esperança de vitória, a não ser através dessa amorosa entrega. Ok? Então a gente vê aqui a promessa de restauração. O homem quebra a primeira aliança, ok? Comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrega o domínio da sua colônia para o diabo. Ok? Entenda isso. Ele entregou. O homem estava à mercê agora do salário do pecado, do estado a qual ele entrou, do estado de governo do diabo, que é o estado de morte. Okay? Cristo já venceu isso, essa promessa que nós acabamos de ler aqui no livro do Universo, no capítulo 4, né? O livro do Universo não é dividido por versículo, tá? Então leia aí o capítulo 4 todo, vou pedir para você ler somente o capítulo 4, para você ter esse entendimento, eu li parte dessa promessa e você entender também um pouco mais sobre essa queda que conta de forma detalhada, ok? Quando o homem ele quebra a sua aliança com Deus, porque ele deixou de ser fiel. E como ele deixou de ser fiel? Deixando de crer e acreditar, deixando a sua fé de lado, a sua ligação com Deus vindo através do Espírito Santo, ok? Colocando a sua alma sobre o seu espírito, né? Então ele colocou o espírito dele submetendo a alma a partir do momento em que ele tomou a decisão de quebrar a parte dele na aliança. Entenda que toda aliança é uma via de mão dupla, vai e volta. Nesse caso o homem tinha recebido toda a bondade, ele tinha tudo aquilo que ele precisava, ele não precisava nada além do que ele já tinha. A bondade de Deus era a governante da sucursal do reino de Deus, da colônia do reino de Deus, a terra, porém ele quis mais um pouquinho. Entenda que esse foi o mesmo sentimento, o mesmo desejo que ele, Al-Meshahá, que agora é Satanás, também teve na criação do universo, quando ele era príncipe do universo, que nós falamos no módulo anterior, ok? A gente então fala aqui da primeira aliança feita com o homem, ok? De como que ela foi estabelecida. Era muito simples, de forma muito simples. Ele tinha tudo do reino de Deus, ele tinha paz, ele tinha justiça, ele tinha alegria, ele tinha o Espírito Santo o tempo todo agindo na vida dele, porém ele quis ouvir uma voz que não era a voz de Deus. Ele deixou de acreditar como a voz de Deus como máxima na vida dele, como a palavra de Deus como máxima para a vida dele, né? E isso acabou afetando na quebra da aliança, e Deus então ele faz uma promessa de restauração, declarando uma nova aliança através de Cristo Jesus. Mas tem várias outras alianças aí de conserto que foram firmadas nessa caminhada, e na próxima lição nós vamos falar sobre mais uma. Ok? Esta foi a aula número 1 do nosso segundo módulo, onde nós estamos falando sobre aliança. Até a próxima aula. E continue vivendo pela graça.